Capítulo 1, parte 2. Por que tenho tanto medo? O medo é uma das emoções mais antigas e básicas. É necessária a sobrevivência das espécies e vital a sobrevivência das crianças. O medo primordial do abandono, inerente a todos os seres humanos, é real, pois a criança não sobreviverá se for abandonada. Se não for abandonada e se sentir suficientemente segura durante a infância, o medo do abandono diminuirá. O medo da rejeição pode ser considerado parte integrante do medo do abandono. Quase todos os medos se relacionam ao medo primordial de negação da vida, ou medo da morte, que é o resultado do abandono. Morte, medo, abandono e rejeição são manifestações de vulnerabilidade ao descontrole. Temos medo do que não podemos controlar. Sentimos medo também do que não conhecemos. Como podemos controlar o desconhecido? O medo é quase sempre sinônimo de insegurança. Como sentir segurança num mundo que foge de nosso controle? Como evitar o medo num mundo tão cheio de dor? O medo é semelhante à dor, faz parte da vida. O medo do medo, no entanto, pode resultar na negação da vida, ou seja, uma vida sem riscos, sem descobertas, sem desafios, nem crescimento espiritual. O medo produz um círculo vicioso. Perda de segurança é igual medo. Medo é igual insegurança interior. Insegurança interior é igual medo do eu. Medo do eu é igual perda de controle. Perda de controle é igual medo paralisante. Medo paralisante é igual perda de segurança. Assim, o medo de sentir medo pode produzir exatamente os resultados que tentávamos evitar. A coragem não pode ser definida como falta de medo. Ao invés disso, ter coragem significa agir apesar do medo. Se sentirmos medo e mesmo assim agirmos, seremos heróis. Paradoxalmente, quanto mais agirmos apesar do medo, menos medo sentiremos. E quanto menos agirmos por causa do medo, mais poder ele terá sobre nós. O medo é um sentimento humano e não significa fraqueza. O medo que você tem é um sentimento seu. Seu comportamento determina seu caráter. Assuma seu medo, aceite-o sem criticá-lo. Seja compassivo consigo mesmo por senti-lo, mas faça o que deve fazer assim mesmo. Saiba que enfrentar o medo é o verdadeiro ato de coragem, a maneira dos heróis. Não é normal sermos inseguros, ciumentos, possessivos, deprimidos ou infelizes? Se definirmos o termo normal como conforme as normas, a resposta seria sim. É normal observar sinais de insegurança, inveja, arrogância, ganância, apego excessivo ou depressão em quase todas as pessoas que conhecemos. Muitas de nossas características e de nossos estados neuróticos compõem o que chamamos normalmente de condição humana. Talvez fosse mais adequado classificar nossos males como resultado do modelo do fazer. Muitos de nós fomos excelentes aprendizes de um sistema inadequado e falho de vida. Ensinaram-nos que somos o que sentimos e que não somos responsáveis por nossos sentimentos. Perdoamos comportamentos inadequados dizendo coisas como: bom, sabe como ele é rancoroso? Ou não a culpe, ela está passando por maus bocados. Fomos educados para acreditar que nossos sentimentos nos controlam, que o comportamento alheio nos controla e que nossas reações não estão sob controle. Quantas vezes ouvimos frases como: você está me irritando, o que você está fazendo me causa ciúme, não estou com raiva porque não é culpa deles, ou o mundo me deprime porque nada é como eu queria. Há literalmente centenas de exemplos iguais a esses, em que a responsabilidade por nossas ações ou emoções é passada a outrem ou a alguma coisa fora de nosso controle. O modelo do você é o que você faz não só implica a capacidade de controlar seu destino, como também a capacidade de controlar as pessoas próximas para atingir seus objetivos. Ele não nos ensina o autocontrole, nem indica nossas responsabilidades. Se você deseja ser equilibrado, agir responsavelmente, abandonar a loucura da vida, aprender a ter autoestima e praticar o interesse social, encontrará algum conforto no fato de estar entre os muito infelizes deste mundo. A infelicidade clama por companhia, mas quantas pessoas amam a infelicidade, particularmente quando é desnecessária? Sofrimento desnecessário é aquele que nasce de nossa insegurança. Insegurança não é condição intrínseca ao ser humano adulto. Ela impede a maturidade.
Sentimento de posse, ciúme, depressão, além de uma série de outros males, são desnecessários e não servem a nenhum propósito positivo. Servem apenas para confirmar que somos alunos excelentes de uma escola inadequada. Já existe bastante sofrimento real no mundo que não pode ser eliminado. Não há necessidade de criar mais dor. Quando aprendermos a nos sentir seguros, poderemos eliminar os sofrimentos desnecessários, os traumas dramáticos da vida cotidiana. Por que a vida não pode ser justa? O fato de a vida não ser justa parece um dos conceitos mais difíceis e dolorosos de aceitar. Talvez a razão disso seja um modelo linear ocidental, que ensina que o mundo é justo e que, se trabalharmos com afinco por muito tempo, alcançaremos nossos objetivos. Talvez os ideais ocidentais de igualdade e justiça para todos nos tenham levado a supor que o mundo seja assim. Quaisquer que sejam as razões, permanece o fato de que desejamos que o mundo seja justo. Queremos depender de coisas concretas e ter algumas garantias de segurança e bem-estar. A inexistência dessas garantias não nos impede de desejá-las. Muitos de nossos mecanismos de defesa, nossas ilusões e negações, originam-se dessa não aceitação. A vida não é justa porque justiça é um julgamento de valor. Isso quer dizer que o conceito de justiça é subjetivo, varia de acordo com a pessoa que julga e o fato a ser julgado. O que é justo para mim hoje pode deixar de ser justo amanhã, em circunstâncias diversas ou para pessoas diferentes. Um exemplo, uma promoção pelo qual me esforcei tanto foi dada a um colega. Isso é justo na minha opinião, mas torna-se justo na perspectiva do outro. Mesmo que o colega concordasse hoje com a injustiça de sua promoção, pouco tempo depois passaria a justificá-la devido à crença de estar impondo um bom trabalho. A importância do conceito de injustiça da vida não está na explicação, e sim na aceitação. A pergunta, por que a vida não é justa, demonstra insensatez. Sempre existirão razões para que a vida seja justa com você, e de nada adiantaria defender-se, negar, lutar, nem se angustiar por alguma coisa injusta que lhe aconteceu. As grandes questões relativas à injustiça, à vida, à morte, nunca serão explicadas, nunca farão sentido. Não há resposta quando o ente querido está morrendo. Podemos saber a causa, câncer, infarto, acidente, entre outras coisas, mas nunca saberemos o motivo. E ponderar o motivo causa distúrbios de comportamento. Isso é muito diferente de aceitar e prantear. Em algum momento o luto terminará. É um processo natural, mas questionar o motivo torna-se um processo interminável e improdutivo. Em algum momento devemos esquecer o motivo, aceitar a realidade e continuar a viver. A tentativa de sanar a injustiça do mundo, além de destrutiva, é frustrante. Existe muita gente boa empenhada nisso. Alguns são chamados de codependentes, outros de mártires vivos e poucos de santos de verdade. Codependentes e mártires vivos são cheios de ódio, ressentimentos, inveja e insegurança. A não aceitação desse conceito gera amargura, infelicidade e sofrimentos desnecessários e impede a possibilidade de crescimento. Isso realmente não é justo. É paradoxal o fato de que a aceitação da injustiça da vida geralmente leva a comportamentos mais objetivos, mais amorosos e compassivos, além de mais realistas que as reações causadas pela não aceitação. As pessoas que apresentam comportamentos de aceitação são consideradas mais justas do que aquelas que tentam tornar o mundo menos injusto. Que efeito o passado tem sobre mim? Essa é uma questão controversa. As escolas de psicologia abordam o tema do passado e de sua influência sobre o indivíduo de forma totalmente diversas. Talvez a resposta mais simples seja: o passado tem a influência que você quiser ou necessitar. Essa resposta é considerada uma simplificação grosseira em alguns casos, pois uma infância realmente traumática pode bloquear seriamente o desenvolvimento. Em geral, entretanto, é importante perceber que ninguém viveu um passado perfeito e todos tivemos família, educação ou amizades problemáticas. A maior dificuldade com relação à influência do passado em nosso modo de vida presente ocorre porque normalmente se transfere ao passado a responsabilidade por atos e comportamentos neuróticos do presente. Raramente, entretanto, o passado recebe crédito por nosso sucesso ou nossos comportamentos saudáveis.
Faz parte da natureza humana reconhecer as coisas boas como nossas e culpar o passado ou os outros pelas coisas ruins. O passado, entretanto, integra-se à pessoa que somos agora, porque nos trouxe até aqui. Tudo o que fizemos, tudo o que nos aconteceu, todo o conjunto de nossas experiências, tudo isso resultou no que somos agora. Não há absolutamente nada que possamos fazer para mudar período nenhum de nosso passado. É surpreendente constatar quanta energia se gasta com o passado. Energia que não pode ser usada produtivamente. Se você permanece no passado, ou seja, sente culpa ou costuma imaginar o que teria acontecido, se não está vivendo o seu presente nem aproveita o melhor que ele tem a oferecer. Você faz do passado seu inimigo, permitindo que ele roube seu tempo e sua vida. Cada momento vivido, inclusive esse, já passou. Acabou, é intocável, imutável. A melhor forma de se libertar do passado e abandonar a influência dele sobre sua vida é novamente um paradoxo. Liberte-se do passado, dando a ele o respeito que ele merece. Pare de odiar, de lamentar, de lutar, de desejar e negar. Aceite a realidade do que já teve e perdeu. Não há caminho de volta. No meio do lixo, e a vida passada de muita gente é assim, existem coisas positivas. Afinal, você conseguiu chegar até aqui. Você sobreviveu. Agradeça a si mesmo por isso e preste uma homenagem ao passado por suas lições. Se não gosta do que o passado ensinou a você, tente pelo menos respeitá-lo por mostrar-lhe o que você não deve fazer. Tudo o que aprendeu com o passado tem seu valor, no mínimo para ajudá-lo a estabelecer prioridades e selecionar as suas opções. Use o passado em seu benefício, conserve o necessário e recorde-o com amor. Seja objetivo, analise sua bagagem e leve somente as coisas boas. Deixe o resto para trás, libere suas lembranças, seus atos, sua vida. Não tenha medo do passado e peça ajuda a este processo, se este processo for difícil demais para você. Não é preciso desperdiçar o presente e o futuro preocupando-se com o passado. O que posso fazer com o meu futuro? Somos obcecados com o futuro. Isso não é de surpreender, uma vez que nosso modelo do fazer nos orienta para a realização de objetivos e, de acordo com ele, nada é suficiente. Seja qual for nosso presente, precisamos nos concentrar no futuro. E já que não podemos viver no futuro nem no passado, essa orientação nos afasta do tempo presente, do que podemos controlar e administrar. Tal como a culpa, que nos faz viver no passado, a ansiedade nos faz viver no futuro. Pensamos tanto no porvir que, se não estivermos seguros a respeito dele, estaremos em pânico. Se o futuro for encurtado pela doença ou pelas circunstâncias, nós nos consideraremos enganados e ficamos ressentidos. Parece mais fácil imaginar a pessoa que seremos do que a pessoa que somos. É quase impossível para a maioria deixar de pensar no futuro. Nossa definição de maturidade abrange a necessidade de cuidar de nós mesmos, agora e mais tarde. Dessa forma, parte de nosso planejamento atual visa o futuro. Planejamos hoje fazer coisas amanhã, na esperança de que teremos um amanhã e de que nosso planejamento se realize com a passagem do tempo. Precisamos, contudo, compreender, em primeiro lugar, que nosso conceito de futuro é somente uma ideia e não uma garantia. Nada é certo, muito menos o futuro. É fantasioso pensar que se pode controlar tudo o que acontece na vida. O paradoxo dessa questão está no fato de que o futuro se resolverá sozinho se vivermos no presente e nos concentrarmos na tentativa de aprimorar nossas qualidades. Quando aprendemos que é impossível controlar o futuro, quando desistimos da ilusão de controle, o destino parece trabalhar a nosso favor. Se, no entanto, uma calamidade ocorrer, será melhor aceitá-la e aprender a lidar com a situação. Na condição de sobreviventes, é preciso entender que o futuro nunca será tão desolador nem tão assustador quanto o medo do futuro. Relaxe. Não queremos saber do futuro quando desfrutamos o presente e nos sentimos seguros. Neste momento, a ansiedade não é necessária. Não devemos ficar em pânico quando podemos fazer alguma coisa. Ora, podemos aprender a relaxar, considerar nossas opções, entrar em contato com nossas emoções, aceitar nós mesmos, fazer escolhas, viver, agir como heróis. Nada disso poderá ser feito no futuro. Apenas sonhar com o futuro é a melhor maneira de perder o presente. Lembre-se, o tempo é insubstituível. Viva bem o momento, tente permanecer aqui e agora, e você não conhecerá a ansiedade e nem o arrependimento. Por que não precisamos sentir culpa nem ansiedade? A culpa e a ansiedade são altamente destrutivas.
Como o ego fraco, ambas atuam para nos deixar mal com nós mesmos. Elas nos impedem de evoluir e paralisam nossas ações. Não tem função útil no presente. Quando vivemos no presente, não há tempo para sentir culpa nem ansiedade. Vivemos nossa vida em vez de julgá-la. Não precisamos da culpa porque estamos equipados com a consciência. Neste contexto, culpa e vergonha são equivalentes. Ela nos avisa quando fizemos algo de errado. Diz coisas como: eu agi mal, eu não devia ter feito isso nem dito aquilo. Nossa consciência deve ser considerada como um professor sempre gentil, que nos mostra quando estamos progredindo e o que precisamos mudar. Se confiarmos em nós mesmos, poderemos confiar em nossa consciência. A culpa, por outro lado, é como um ditador perverso. Sempre nos diz que não prestamos, que somos inadequados, maus ou indiferentes. A culpa considera um único ato, pensamento ou emoção e o generaliza para nos classificar negativamente. Ela nos enche de pessimismo, nos torna impotentes e desamparados. Por isso é uma ditadora eficiente, pois assume o controle imediato de nossa natureza, de nosso comportamento e de nossa vida. A culpa também é traiçoeira, já que perpetua o mau comportamento. É como um círculo vicioso. A cobra que engole a própria cauda. Ela atua da seguinte forma. 1. Você tem uma atitude indelicada, desrespeitosa ou destrutiva com relação a si mesmo ou a outra pessoa e sabe ou intui que errou. 2. Começa a se sentir culpado. 3. A culpa cresce. 4. A dor da culpa torna-se insuportável. 5. Você passa a procurar alívio para a dor. 6. Exterioriza as razões do seu comportamento. Se ele tivesse feito isso ou não teria feito aquilo, etc. 7. Exterioriza essas razões cada vez mais até racionalizá-las e justificar seu comportamento. 8. Acredita nessas justificativas e repete o comportamento que gerou a culpa inicial. Este padrão pode ser verificado nos vícios de relacionamento, em que um parceiro é o viciado e o outro quase sempre é o codependente. A culpa pelo comportamento de ambos sempre recai sobre o outro por causa do círculo vicioso que acabei de descrever. O processo é mais ou menos assim. Faço e me sinto mal por causa disso. Portanto, provo que sou bom. Quando a dor se torna insuportável, transfiro a culpa para você. Portanto, justifico o meu comportamento, criando um motivo racional para continuar. O ciclo só atua nos relacionamentos em que não existe responsabilidade pelos atos praticados. Precisamos de responsabilidade e não de culpa. Na próxima vez que sentir culpa, pare e diga a si mesmo que não gostou de sua atitude. Você aprenderá com isso e não repetirá o comportamento. Agradeça a sua consciência, recompense a si mesmo por assumir sua responsabilidade, abandone a culpa. A ansiedade também não é necessária. Sentir ansiedade é como imaginar alguma coisa que não desejamos e ficar preocupados com fatos que ainda não ocorreram. Quando esses fatos ocorrerem, poderemos agir. Quantas vezes sentimos alívio quando alguma coisa que nos preocupa acontece de verdade? Podemos lidar com qualquer coisa no presente, mas nunca diretamente com a ansiedade. Não precisamos dela. A ansiedade muitas vezes tem início como um sonho mau, quando estamos acordados, mas rapidamente se transforma num pesadelo vivo. Como a culpa, ela nos tira do presente e nos aprisiona em um lugar doloroso, desestimulante, inútil, onde só perdemos tempo. Livre-se dela. Viva um momento sem culpa nem ansiedade. Não precisamos de nenhuma das duas, quando podemos viver uma vida plena. A maldade existe? Sim. Chegou o momento de apresentar um paradoxo importante. Se você se preocupa com a possibilidade de ser mal, muito provavelmente não é mal. O verdadeiro mal não deixa espaço para dúvidas nem questionamentos. Leia o livro de Amy Scott Peck, O Povo da Mentira, para ter uma visão mais abrangente e esclarecedora da natureza do mal. Maldade e ser mal são a mesma coisa? Não. Podemos fazer e fazemos coisas más, atitudes inadequadas, ofensivas, causadoras de mágoa, porque somos humanos e, portanto, imperfeitos. Tais atitudes não nos definem como pessoas más. É como a culpa, generalizamos um comportamento para o todo. Se continuarmos causando sofrimento a alguém e a nós mesmos, poderemos nos tornar maus. Um exame de consciência nos mostrará quando parar, quando mudar e quando corrigir nossas atitudes. Se, porém, continuarmos a prejudicar os outros e a nós mesmos sem questionar nossas ações,
recusando-nos a ver o mal que fazemos, ficaremos muito mais expostos a maldades e de fato nos tornaremos maus. A premissa subjacente à teoria da autoestima é de que somos intrinsecamente bons. A ausência de consciência da bondade não significa maldade, significa apenas doença ou deficiência, assim como a falta de um membro denota deficiência física. A natureza da maldade envolve escolha. Não podemos escolher nem ser responsáveis por nossas escolhas se não tivermos as necessárias qualificações para isso. A maldade pode ser definida como a escolha de não ser bom. Esse fato é observado com frequência em pessoas que se esforçam muito para parecer boas, mas preferem não conhecer a si mesmas. Para ser mal, é preciso sentir o oposto da autoestima. Não pode haver investigação do eu, nenhuma responsabilidade pelas consequências, nenhuma aceitação da capacidade de errar, ou seja, de ser humano. Curiosamente, as exteriorizações que ocorrem durante o processo cíclico da culpa pode levar alguém a se tornar mal. É fácil imaginar uma pessoa má que expressa sua culpa sem nunca mudar, faz o mal e acusa os outros. A forma mais segura de evitar o mal é praticar a autoestima e reconhecer que somos todos imperfeitos. Por que sou bom? Essa é uma questão essencialmente filosófica que surge em terapia depois que o paciente começa a questionar o modelo do fazer, sua educação anterior e a natureza do bem e do mal. A maioria das pessoas passa a vida pensando que não presta, que precisa ser punida, controlada ou reprimida, porque sua verdadeira natureza é baixa e maligna. Uma escola de pensamento define um homem como essencialmente mau. Com base nessa filosofia, nasceu a necessidade de poder e controle para que instituições como a Igreja e o Estado dominassem as massas. Essas instituições usam a punição e a disciplina férrea para manter a ordem, amedrontar e subjugar, impedindo que se espalhem as sementes de nossa maldade inerente. Essa linha de pensamento acredita que o homem não consegue tomar decisões e que é preciso uma liderança forte, ditadura, para manter as massas no rumo certo. O Senhor das Moscas, de William Golding, é um romance assustador baseado nessa crença filosófica. A escola filosófica oposta prefere acreditar na bondade inerente do homem e na premissa de que, quando tem escolha, ele tende a fazer o bem, mesmo que isso seja mais difícil e complicado. O paradoxo dessa escolha é o fato de que, embora a opção pela bondade não seja mais simples, seu resultado é uma vida mais fácil. Muitas vezes, optar pelo bem não parece certo, ao passo que a escolha mais fácil pode parecer inicialmente melhor, mas resultar em uma forma de maldade. Um exemplo perfeito desse paradoxo é o conceito do zelo. Nosso modelo do fazer define todo o comportamento zeloso como bom, o que nem sempre é verdade. Quem precisa de cuidados não consegue manter-se no controle da própria vida. A escolha da bondade, portanto, e o controle sobre essa escolha pertencem a quem dá e não a quem recebe cuidado, o que é o oposto da intenção. Pode haver uma forma de maldade quando a pessoa que cuida recebe todo o crédito pelo ato e não permite que o alvo de seus cuidados tenha poder nenhum, nem controle sobre as consequências. Nesse caso, a opção por não cuidar pode ser melhor, mas não será mais fácil. Escolha envolve aprendizado e prática. A prática da bondade é um processo de tentativa e erro. Você é bom. Você pode escolher entre praticar ou não a bondade. Pode assumir a responsabilidade por sua vida e seus atos. Pode tomar conta de si mesmo. Você pode acreditar em sua bondade e na bondade alheia. Dessa forma, pode tornar-se um exemplo de bondade. O que é a terapia? Existem quase tantas definições de terapia quanto há terapeutas. Terapia é um relacionamento e, como tal, apresenta bons resultados quando as duas partes estão satisfeitas. Há muitas escolas, como a cognitiva, a comportamental, a analítica, a humanista ou gestaltismo, entre outras. Os resultados positivos, porém, dependem menos do tipo de terapia escolhido e mais do relacionamento existente entre paciente e analista. Muito mais importante do que saber o tipo de terapia a ser aplicado é confiar no terapeuta. Há momentos durante o processo terapêutico em que você pode sentir raiva do terapeuta ou ficar aborrecido com ele, isso é normal, mas sempre deve haver confiança. Outro aspecto fundamental é a competência. Treinamento e experiência são fundamentais nesse campo. Por sua condição de ser humano, o terapeuta comete erros. Paradoxalmente, é mais fácil confiar em alguém que admite estar errado do que em alguém que afirma estar sempre certo. A terapia é, antes de tudo, um processo. Assemelha-se de muitas maneiras à vida. Imagine duas pessoas, o terapeuta e seu paciente, que se concentram na vida de alguém.
Esse tipo de concentração e de atenção é poderoso. Muitas vezes, os pacientes se sentem mais calmos apenas com a atenção, o que é terapêutico. Há um forte componente de aprendizado em todas as terapias. Alguns tipos são mais didáticos e alguns terapeutas parecem professores. Outros são mais sutis e o aprendizado é indireto. De qualquer forma, aprendizado, treinamento, reflexão e reestruturação fazem parte do processo de mudança. Muitos pacientes querem que o terapeuta tome conta da sua vida. Isso nada tem a ver com a boa terapia. Boa terapia tão pouco tem a ver com aconselhamento, solução de problemas ou tomada de decisões, embora algumas vezes isso aconteça. A terapia prestaria um grande desserviço ao paciente se o tornasse dependente do terapeuta. Seu objetivo é ajudar o paciente a tornar-se independente, maduro, eficiente, controlado e feliz consigo. A independência, a capacidade de pensar e agir por conta própria, está na base de todos os tipos de terapia. As terapias de autoestima parecem partilhar esta filosofia. São semelhantes a outros tipos de terapia, de apoio, em que a aceitação e o cuidado incondicionais são a parte essencial da relação entre o terapeuta e o paciente. Isso não significa que o terapeuta goste incondicionalmente do paciente, nem estimule todos os tipos de comportamento. Pelo contrário, ele aceita o paciente por inteiro, encorajando-o e recompensando a tentativa de adotar novos comportamentos. Este livro é semelhante à terapia, pois tenta ensinar você um novo modelo de vida, uma nova maneira de viver, ver a si mesmo e oferecer novas opções. Tenho duas metáforas de terapia: a acrescentar mais ferramenta ao arsenal para ter a ferramenta correta quando for preciso, ou acrescentar novas cores à paleta para aprimorar a arte e a capacidade criadora. Talvez a missão mais importante do terapeuta seja encorajar seus pacientes. Muitos ficam desanimados consigo mesmos e com sua vida. É preciso coragem para dar o melhor de nós mesmos, neste mundo louco. Encorajando seus pacientes, o terapeuta indica um lugar seguro para experimentar novas ideias e usar novas ferramentas. Por que o terapeuta não pode me transformar nem me curar? Ninguém pode mudar ninguém. Ponto final. Você apenas muda a si mesmo. Ninguém mais é capaz de fazer isso. Algumas pessoas talvez se julguem responsáveis por sua mudança, mas é você que permite, abertamente ou não, que pensem assim. Sua mudança está sob seu inteiro controle. Você escolhe o que fará ou não. Você escolhe os pensamentos e as emoções que vai considerar ou ignorar. Você escolhe o momento de ser dependente ou autoconfiante. Se delegar seu poder pessoal a alguém, autorizando-o dessa maneira a agir em seu nome, poderá tomá-lo de volta quando quiser. Repetir deliberadamente a palavra escolha no parágrafo anterior para enfatizar que é você quem controla a sua vida. Mesmo quando não se sente no controle, você ainda é o único que pode conceder a outra pessoa o controle de sua vida. Por que parece tão difícil aceitar a ideia de que temos o poder de escolha e de decisão sobre nossa vida? Provavelmente porque na infância éramos impotentes e incapazes de escolher. Nossos pais, ou os responsáveis por nós, tinham poder absoluto sobre nossa vida. Dependíamos dele para sobreviver. Somos impotentes no início da vida e quando começamos a nos afirmar, geralmente com 2 anos de idade, somos chamados de terríveis e muitas vezes punidos por não obedecer ou não ser bonzinhos. Assim, aprendemos rapidamente a temer ser maus e isso na maioria das vezes significa fazer o que queremos. O amor é uma necessidade humana básica. Crianças podem morrer sem carinho nem afeição, mesmo que sejam adequadamente alimentadas e limpas. Nossa pele necessita de toque, nossos corpos precisam ser abraçados, nosso espírito precisa ser amado. Pagamos um preço alto para atender a essas necessidades. Muitas vezes, o preço parece ser a desistência de nós mesmos. Fomos ensinados a dar nosso poder ao outro e esperar que aquele que o tomou nos dê o amor em troca. Infelizmente, não é isso que acontece. O paradoxo é o fato de que amamos muito mais prontamente as pessoas inteiras, que têm seu poder pessoal intacto, do que as pessoas frágeis e dependentes. Quando éramos crianças ou adolescentes, aprendemos que nossas vontades quase sempre eram contrariadas por nossos pais, professores ou irmãos maiores, todos mais poderosos que nós. Quando então aprendemos que é seguro mostrar nosso poder pessoal? Se tivermos sorte, aprenderemos com relacionamentos saudáveis ou com bons exemplos. Caso contrário, o terapeuta poderá cuidar dessa tarefa. Nenhum deles, porém, pode mudar você, mas podem promover um ambiente propício para sua mudança.
Podem encorajá-lo a se afirmar, a tomar de volta o seu poder pessoal, a correr riscos, a errar e saber que assim mesmo será aceito e estimado sempre. Ninguém tem o poder de mudar você, e a recíproca é verdadeira. O terapeuta o ajudará a concentrar sua atenção em si mesmo. O tempo e a energia gastos na tentativa de mudar o farão sentir-se mais poderoso, mais dono de sua vida. O crédito e o benefício dessa mudança serão apenas seus. O que é sucesso? O modelo ocidental de pensamento visa ao sucesso, que pode ser definido como a aquisição de bens materiais ou a conquista de status. Quando vemos um casal que usa joias, roupas e sapatos de grife e tem um automóvel importado, logo pensamos tratar-se de pessoas bem-sucedidas. A maioria das pessoas acredita que o sucesso pode ser medido por coisas bem visíveis e invejáveis. Definimos como bem-sucedidos aqueles que atingiram seu objetivo e consideramos mal-sucedidos os que não o conseguiram. Educação, dinheiro e poder são atributos nessa definição de sucesso. A falta de educação, de dinheiro, de poder e de ambição são sinais de fracasso. Note-se que todas as medidas de sucesso desse modelo são exteriores ao eu. Todas têm relação com o conceito de ego, e estima depende de alguém ou de alguma coisa. Por serem extrínsecas, essas medidas não são permanentes. Como é estranho ser tão respeitado um dia e ignorado no dia seguinte por causa da quebra do mercado de ações, da guerra ou de algum desastre? Há outros problemas relativos a esse modelo de sucesso. Muitas pessoas seguem piamente sua forma. Estudam demais, trabalham demais, conhecem todas as pessoas certas e fazem tudo direitinho, mas ainda assim não alcançam o sucesso. Não cometeram um só erro, mas não chegaram lá. Apesar da premissa implícita do modelo do fazer, a de que você pode comandar seu destino, o sucesso conforme a definição apresentada não está em seu poder. Sorte, destino e acaso têm papéis importantes na determinação do sucesso externo, mas não são reconhecidos como parte desse modelo, porque não estão em nosso poder. O modelo do ser não tem uma definição de sucesso. Disso se deduz que o sucesso é interior. Sua condição atual é o sucesso. Você sobreviveu, você é, e isso basta. Nesse modelo, a única forma de medir o sucesso seria a percepção do ser. Se for capaz de amar a si mesmo, especialmente quando o mundo desmoronar ao redor, você será um sucesso. Se não amar a si mesmo, você será um fracasso, apenas ainda não terá aprendido esse tipo de amor. Essa definição de sucesso é interna e incontrolável. O paradoxo reside no fato de que o modelo oriental reconhece e aceita o destino e o acaso como parte da vida, e não há tentativa de controlá-lo. São exteriores ao eu e estão, portanto, fora de controle, e o controle se encontra no interior do indivíduo. Quem segue o modelo do ser tem mais controle e poder verdadeiros do que aqueles que adotam o modelo do fazer, mesmo que este se apresente como paradigma de poder, controle e sucesso. Você pode ser um sucesso, pode controlar a medida do seu sucesso, pode aprender a ter sucesso da única forma que conta e para a pessoa mais importante da sua vida, você. O que Deus tem a ver com isso? Tudo, se você acreditar. Nada se não acreditar. No processo de aprendizagem de autoestima, ambas as posturas são aceitáveis. Lembre-se, o modelo cíclico é um modelo de aceitação. Estamos onde estamos. Acreditamos no que acreditamos. Não cabe a nós acreditar pelos outros nem convertê-los à nossa crença. Essa teoria e meu estilo terapêutico nasceram quando duvidei da existência de Deus. Agora acredito fortemente em sua existência. Deus e o bem, para mim, fazem parte do mesmo contínuo. Nossa bondade vem de nosso Deus interior, mas tentamos encontrar uma relação com Deus que está fora de nós. Se você não acredita, substitua o conceito de Deus pelo conceito de bondade. Se não acredita na bondade, nem este livro, nem o conceito de autoestima terão sentido para você. Qual é a pergunta? Se você escolher o modelo do ser e a autoestima se decidir amar e cuidar-se de si mesmo, haverá apenas uma pergunta relevante. E ela é a pergunta: o que sinta a meu respeito neste exato momento? É preciso repetir sempre essa pergunta, especialmente quando aprendemos a amar a nós mesmos e a tomar atitudes afetuosas com relação ao nosso eu. Essa pergunta precisa ser feita depois de pensar, agir e reagir. Troque as questões, o que pensam de mim e o que está acontecendo aqui, pela pergunta essencial. Ela o levará ao autoconhecimento, à autoconfiança e à concentração nas coisas que você pode controlar e transformar. Qual é a resposta?
Essa pergunta tem duas respostas possíveis e leva a dois comportamentos diferentes conforme a sua resposta à questão. O que sinto a meu respeito neste exato momento? Resposta 1. Sinto-me bem comigo mesmo. Gostei do que fiz, pensei ou disse. Esforço-me sempre para ser melhor. Comportamento 2. Gratifique-se. Cumprimente-se. Sorria para o espelho. Compre um presente para você. Elogie-se. Resposta 2. Sinto-me mal comigo mesmo. Não gostei do que fiz, do que pensei, nem do que disse. Gostaria de não ter feito isso. Sinto-me mal diante da ideia. Comportamento 2. Não se puna. Não diga as coisas ruins sobre você, nem para si mesmo. Não deixe a culpa instalar-se em seu íntimo. Apenas planeje uma atitude diferente na próxima vez. Tente outro comportamento ou pensamento. Lembre-se de que para aprender é preciso errar. Lembre-se também de que, errando e aprendendo com os erros, você fará crescer suas opções e porá em prática suas novas habilidades. Ser humano é ser imperfeito. Você vai continuar a fazer coisas reprováveis, mas não se sinta bem com isso. Ser humano significa ter permissão para errar. Alimentar a autoestima significa ter capacidade de perdoar seus erros. Faça ajustes, lamente e depois disso esqueça e continue a viver. Capítulo 1, parte 2. Por que tenho tanto medo? O medo é uma das emoções mais